Vamos que vamos, meu povo, que hoje é dia de jogão na Neoquímica Arena. E a gente já vai direto para lá, né? Conversar com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, a todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Já estamos aqui no palco do confronto entre Corinthians e Atlético Goianiense. Atrás de mim, a Neoquímica Arena. Às 9h30 a bola vai rolar, vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Dragão abriu 2-0 no jogo de ida, então o Corinthians precisa, no mínimo, de uma vantagem de 2 gols no tempo normal para levar aos pênaltis, ou então, para classificar direto, uma vantagem de 3 ou mais gols. Uma vitória importante aqui do Corinthians, hein? Michele, além do jogo, além da classificação, da premiação, que tudo isso envolve, 8 milhões de reais para quem avançar aqui e se mantiver ali na luta pelo título. Para tudo isso acontecer, o Corinthians vai ter que driblar um ambiente bastante conturbado, revelado aqui pela Gazeta Esportiva ontem, quando eu comentei da relação do Fagner com o Vitor Pereira, de ontem para hoje, muitas revelações. Daqui a pouquinho eu volto com todos esses detalhes e, claro, também para falar do jogão, escalação e tudo mais. Valeu? Daqui a pouco. Voltamos à Neoquímica Arena para falar mais um pouquinho com o Salazar. Salazar, o que o povo está querendo saber é o seguinte: como que está a situação do VP, do Vitor Pereira, antes desse jogo decisivo. Mas eu quero saber o seguinte, e depois do jogo, hein? Será que, se for desclassificado, o VP continua, Salazar? Continua assim, Michele. Vamos lá, vou tentar explicar. O que eu posso dizer assim, Michele, a relação, isso é fato, isso é apurado, já confirmado, a relação não é boa do Vitor Pereira com a maior parte do elenco. Não é só com os jogadores mais experientes, é com a maior parte do elenco. A relação entre eles não é boa. A gente revelou ontem aqui no Gazeta Esportiva que o Vitor Pereira não tá se entendendo muito bem com o Fagner. Isso é importante porque o Fagner é um dos líderes desse elenco. A informação que eu tenho é que o Fagner não gosta do método de trabalho, da maneira que o Vitor Pereira trabalha, do trato dele com os jogadores. O Fagner também não é um fã do rodízio, do posicionamento que ele tem sido colocado em campo. Enfim, o Fagner e o Vitor Pereira não estão se dando muito bem. E o que eu soube hoje, Michele, é que muitos desses jogadores do elenco, e não só os mais velhos, estão comprando essa ideia, estão concordando com o lateral direito do Corinthians, e por isso que o clima lá dentro está tão ruim entre grande parte do elenco, não todos, e o técnico Vitor Pereira. Agora, dentro da pergunta que você me fez, talvez essa seja a grande diferença no momento, né? Porque normalmente a corda estoura para o técnico quando perde o vestiário, né? Esse jargão que a gente costuma utilizar, ele acaba sendo demitido. A informação que eu tenho trazido aqui desde sábado, e eu quero reforçar agora, o Vitor Pereira tem o respaldo e a confiança da diretoria, principalmente do presidente Tuílio Monteiro Alves. A intenção do Tuílio, inclusive, é renovar o contrato do Vitor Pereira. Ou seja, dessa vez, a gente está vendo um problema entre elenco e técnico, mas a diretoria está ao lado do técnico. E a cobrança está indo para cima dos jogadores. Isso é uma questão também externa. Do lado de fora, as torcidas organizadas, pelo menos as suas lideranças, prometem protestar hoje aqui, prometem esquentar o clima caso o Corinthians não consiga a classificação aqui a semifinal da Copa do Brasil. E o que foi dito para mim, o que eu consegui apurar, é de que essa cobrança vai ser mais em cima dos jogadores do que propriamente em cima do técnico Vitor Pereira. Falando de climão, se do lado de dentro a coisa não tá já está ruim, do lado de fora a gente também tem um bastidor importante que eu apurei agora há pouco. No sábado, depois da derrota do Corinthians para o Palmeiras, eu soube que pelo menos 3 torcedores conseguiram entrar aqui na Neoquímica Arena, chegaram próximo ao vestiário do Corinthians. Houve um movimento até com os seguranças para tirar os jogadores ali daquele andar, né, para manter eles num lugar seguro. Tudo foi resolvido no GCRIM, na delegacia aqui que tem dentro do estádio. E na segunda-feira, o Vitor Pereira se reuniu com 3 líderes da Gaviões da Fiel no CT Joaquim Grava. O conteúdo dessa conversa foi revelado pelo nosso amigo jornalista Vitor Guedes. E vamos colocar na tela, eu separei 4 pontos, 4 dos principais pontos que foram conversados com o Vitor Pereira, com a torcida organizada do Corinthians, pelo menos 3 líderes. Um deles, o Vitor Pereira, admitiu que é um cara estourado, personalidade forte, e pediu desculpa pela declaração quando falou lá da questão da conta bancária.
O outro ponto, eu vou citar primeiro os pontos, né? Falou sobre os resultados ruins, alegou a ausência de tempo para treinar, de opções no elenco, excesso de lesões. Falou também sobre a situação do William, que ficou de fora de jogos importantes. Ele explicou por que o William ficou de fora de jogos importantes e falou também sobre essa situação do Fagner. E agora eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes. A primeira é meio claro, né? Ele realmente falou mais do que devia, se arrependeu e se retratou, pediu desculpas por ter falado da questão da conta bancária. O segundo ponto, ele alega que ele não tem tempo para treinar, que ele não teve pré-temporada, que falta peça no elenco e que teve muitas lesões no elenco e por isso que os resultados não estão sendo muito bons. Sobre o William ter ficado de fora de tantos jogos importantes, aí uma coisa importante, o Vitor Pereira disse aos líderes da Gaviões que o William alegava dores, mas que nos exames, nas ressonâncias feitas dentro do CT, nada foi constatado. Levaram o William até para fora do CT para fazer novos exames e nada foi constatado. Mesmo assim, o William reclamava de dores e por isso que ele ficava de fora. E a última delas, ela confirma a informação que a gente trouxe aqui no Gazeta Esportiva ontem. O Vitor Pereira admitiu que está tendo problema com o Fagner, disse que o Fagner está fora de forma e, inclusive, disse que cobrou o Fagner no vestiário por causa de erros do jogador em que o Fagner estava querendo jogar a culpa para outro cara. E aí eu lembro do lance do gol do Flamengo lá no Maracanã, quando o Fagner briga ali com o Rony dentro de campo, aponta para o Rony e grita com ele, quando o Rony, na verdade, estava fazendo a cobertura do Fagner, e aí também acabou acontecendo o erro do Fagner aqui no derby. Enfim, a situação não está nada boa entre o elenco e o Vitor Pereira. O Vitor Pereira confirmando a Gaviões da Fiel todos esses problemas. E agora a gente tem que ver como é que vai ser a resposta dentro de campo aqui daqui a pouquinho. E aí, quando eu vou voltar também para falar de escalação, quem joga e quem não joga. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Mas esse é o clima aqui entre o Vitor Pereira e elenco, Michele. E fogo no parquinho, hein? Tudo que eu já sabia, tudo que eu já imaginava. E a gente tem conversado bastante com o Salazar. Hoje também pude checar algumas outras informações via outras fontes. E o que eu ouvi é que boa parte do elenco está, digamos assim, insatisfeita com o trabalho do Vitor Pereira. Quem não demonstra essa insatisfação são jovens, como por exemplo, Duqueiroz, Rony, Adson, Mosquito. Em contrapartida, outros jovens estão entrando na onda de alguns medalhões e também fazendo críticas ao trabalho ali nos bastidores. A questão é, o que me parece, tá? A informação é do descontentamento, agora já é uma percepção. Nós já ouvimos aqui, já discutimos aqui, não é novidade dessa história, já foi falado muito de maneira pejorativa, inclusive, das igrejinhas, das panelinhas no Corinthians, que essas panelinhas teriam derrubado Fábio Carille, Thiago Nunes, técnico Caio. O Silvinho não, porque o Silvinho até que era querido pelos jogadores. O problema do Silvinho não era com os jogadores, era a torcida, né? Desta vez, e o Vitor Pereira ele foi contratado justamente com esse objetivo de enquadrar o elenco, um nome capaz de enquadrar os jogadores. E dessa vez a torcida está com o Vitor Pereira, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado em rede social, lendo comentários, acompanhando manifestação. Então, se existe algum movimento ou uma má vontade com o Vitor Pereira, não vai dar em nada. Porque se ele não der conta disso, acho que ninguém dá, né? Se existe, de repente, essa postura de quem sabe ele não cai, Vamos não vai derrubar o cair. treinador. Exato, não vejo clima para que isso ocorra. Não vejo clima para que isso ocorra. Então só resta aos jogadores do Corinthians, hoje, independentemente de qualquer insatisfação, de qualquer clima desgostoso com o treinador, fazer o que eles são pagos para fazer. Eles são pagos para fazer o quê? Jogar futebol. Se entregar ao máximo. Se não pelo técnico, mas pela própria carreira, pelo torcedor que paga um ingresso, que paga um ingresso caro para assistir ao Corinthians, que sofre, que chora, que se desequilibra. Profissionalismo. Você não precisa gostar do chefe, você precisa fazer o seu trabalho.
fazendo o seu trabalho, tá tudo certo. É assim que eu penso, viu, cara. isso aí. Então, primeiro assim, respeito demais, né? E acompanhei ontem o Vitor Guedes, o Salazar hoje fez aí um resumo muito importante da apuração lá do Vitor Guedes e acrescentou o conteúdo que ele tem como setorista do Corinthians. E pelo que eu estou entendendo, a leitura, né, do que disse o Vitor Guedes, do que complementou o Salazar, é que tá todo mundo errado e só o Vitor Pereira tá certo. Qual é a parcela de culpa do técnico do Corinthians? Eu queria saber por que eles estão com essa insatisfação com o técnico. Qual é a parcela dele, né? Porque até agora não se viu em entrevista coletiva ele assumir nenhum erro de um time que está uma temporada inteira. Ah, é verdade, chegou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, já está despencando. Tá? É o cavalo, é o elefante subindo na árvore. Né? Já está descendo. Mas já está descendo. Já está descendo. Já está descendo. Ser eliminado na Libertadores para o Flamengo seria normal, não fosse a campanha horrorosa que o Corinthians teve na Libertadores. Não chuta pro gol esse time. Um time que não marca gols, um time que não tem padrão de jogo. Então, qual é a culpa do técnico Vitor Pereira que quando ele, no meu entendimento, ele vai a uma reunião com torcedores e entrega os jogadores, meu amigo, salvo uma grande exceção, ele já rodou faz tempo. Agora que perdeu o elenco, então. Ele já rodou faz tempo. Essa reunião com a torcida, quando ele dá nome do Fagner, entrega o William. Gente, a boleirada lá fala, ó, hoje é o Fagner, amanhã é você, viu? É você. O Mosquito disse, você colocou ele na relação dos mais jovens e disse que alguns jogadores já estão pulando para outro grupo, o Mosquito pode ser colocado nessa relação. Quando ele dá uma declaração, acho que contra o jogo do Avaí, ele fala, a gente está jogando desse jeito, mas a gente nunca treinou dessa forma. Ele escalou um time que ele nunca treinou, não é? Então, quando o técnico começa a jogar para a boleirada não vai jogar por ele, não vai. E aí, então, quer dizer que o Duílio, da mesma forma que apoiou, se a gente, amanhã se quiser, Michele, resgata a sonora da mesma presidência do Corinthians, falando, não, nós vamos manter o Silvinho, custe o que custar. A torcida foi lá, no dia seguinte caiu o Silvinho. É isso mesmo. Então, eu não acredito nisso. Se os resultados não vierem, não há Cristo que vá segurar o seu Vitor Pereira aí. E o Leite, para mim, azedou faz tempo. Faz tempo. É uma declaração equivocada dele atrás da outra. Quando ele fala que ele queria estar... Começou lá atrás, né? Eu queria estar treinando o Liverpool. Ele está no Corinthians, falou que queria estar treinando o Liverpool. Beleza, ele pisou sem querer. Aí ele vem com o negócio da conta bancária dele, tipo, eu não estou nem preocupado com o Corinthians. O que ele quis dizer eu não estou nem aí com o Corinthians. O Corinthians tem que mandar o que se dane. Foi isso que ele pensou. Ele não concluiu a frase, mas foi isso que ele pensou. Aí ele entrega os jogadores. Gente... Ou o Duílio manda o jogadorzado embora, ou técnicos. Quem que vai cair? A jogadorzada ou o técnico? Já tá saindo um monte de jogador. Né? Olha quantos jogadores já saíram do time. Salvo alguma exceção no futebol. Por sair foi o William. E o Jô? O Jô saiu por indisciplina. Você acredita? Ô, Celso. O Jô saiu por indisciplina. O Jô saiu porque o time estava jogando, Celso, conhecendo o futebol como você conhece, e a informação do Salazar, ele tem cravado. Ele acabou de entregar e ele está trazendo, não vai cair, porque é a informação que ele tem do presidente. É a informação. Mas eu não acredito, não no Salazar, não acredito que a diretoria vá sustentar por muito tempo. Não vieram resultados que não estão vindo, porque o Corinthians não joga bola há quanto tempo, Celso? Mas o Celso Cardoso defendeu aqui o Vitor Pereira. Sim. E você está numa posição um pouco antagônica. Eu só quero entender o seguinte, o fato do time não ter um padrão de jogo, como você falou, não é e não jogar do jeito que treinou, não é um erro do Vitor Pereira? Primeiro lugar, que foi um argumento que o Vitor usou aí, ele tem usado nas coletivas. O time não consegue treinar. Por quê? Não tem tempo. Mas todo mundo treina. Todo mundo não tem tempo, não é só ele. Sim, então se não tem tempo, treina no tempo. Sim, mas ele tem que escalar durante o jogo. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Mas ele vai escala, se ele não tem tempo de treinar... Se ele não tem tempo de treinar, o mestre tem dito, deixe um time base em campo. Uma estrutura. Treine jogando, meu filho. A cada jogo ele não vai ter entrosamento nunca. Eu e você e a Michelle, nós temos aqui entrosamento de fazer programas há vários tempos. Se, vamos supor, muda hoje, fique só você aqui na bancada. Sai o Garrafa, sai a Michelle e não entre nenhum dos nossos colegas que trabalham na Gazeta. Vai ser um programa muito diferente pra você. Ou traz dois de fora aqui. Dois de fora aqui. Você vai, mas peraí, não tem entrosamento, não sabe a hora que pode falar. Eu queria perguntar para o mestre vir aqui para o nosso debate. Mestre, o que o senhor está achando dessa situação toda do Corinthians, do Vitor Pereira? Agora ele entregou aí o William, que o William falava que estava machucado e que no final das contas parecia que não estava machucado. Fagner, Michele? Mestre, fala pra gente aí o que o senhor acha. Técnico de futebol, ele tem que ser um líder, ele tem que ser, não basta ser chefe, ter o poder de decidir, ele tem que ser líder. A liderança se exerce com inteligência e habilidade. Você tem que
saber qual o problema do jogador, do outro, conversar, se orientar, enfim, liderar, fazer com que os seus discípulos se entreguem ao jogo com uma responsabilidade e com a conivência em relação ao treinador. Não é o que acontece. Esse rapaz chegou aqui, ele encrencou botou o Juliano na reserva, encrencou com o Roger Guedes, encrencou com o William. O Renato Augusto, ele deixou várias vezes na época, antes de se machucar, várias vezes no banco. O Fagner agora, ele também está encrencando com o Fagner. Quer dizer, ele é um desagregador, não o agregador, o cara que faz o grupo se unir. Outro detalhe, a outra função do treinador é de treinar o time e fazer o time jogar bem através do treinamento, das orientações. Ele não consegue fazer isso. Ele não põe... Essa história de não pôr o conjunto, só veio dizendo desde o início, tem que botar o mesmo time. Entende? O máximo possível, né? Você troca 1, 2, tá cansado, não sei o quê. Não ter tempo para treinar, nenhum treinador no Brasil tem esse calendário estúpido, insano, em que, se o treinador quer reclamar, vai reclamar com o seu presidente. Porque os clubes são coniventes com a Confederação Brasileira, porque aceitam participar desse esquema, desse campeonato, desse calendário maluco. Entende? Porque eles não têm liderança, não têm força, não têm capacidade para se insurgir contra essas decisões da CBF. É isso aí. Eu assino embaixo, mestre. Assino embaixo de tudo que o senhor falou. Eu concordo. Olha, o mestre falou, quem sou eu para não concordar? É o seguinte, chegou a hora do nosso palpitômetro no Gazeta Esportiva. Eu vou começar com o meu palpite para o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense. Difícil, hein? Bom, meu palpite é 2-0 pro Corinthians e aí vai pros pênaltis. E aí, saberá Jesus o que acontece. Não, pênalti da Corinthians, tá bom? Mas assim, olha, o primeiro palpite que eu tinha dado era 2-1 pro Corinthians, aí depois eu falei 2-0, depois eu falei 1-0 pro Corinthians. Então assim, gente, se o Corinthians fizer gol, quem sabe 2-0, né? Vamos torcer por isso. Celso Cardoso! 2-0 Corinthians é o meu palpite. Ah, não, Celso, não vale, sério? já foi o meu. Não, o que você quer que eu faça? Não sabia do seu. Eu também não sabia do seu. O meu já tá lá, ó. Se apareceu uma fotinho lá com o placar, porque eu já dei antes. Eu também. E Celso, vai pra pênaltis Corinthians. E aí? Da Corinthians. Cássio pra variar salva. E aí, Garrafa? Ai, gente, eu tô achando que não vai dar Corinthians, não. Dá play no meu palpite aí, diretor. Dá play no palpite dele. Ah, 2-0 também? Ah, gente, vocês estão de sacanagem. Pela mística, por ser Corinthians, só se for por isso, pelo Cássio, porque por qualquer outra situação de jogo, como eu disse na abertura, não tem a mínima lógica, né? Vitor Pereira, assina embaixo o que o mestre disse. Aliás, Fagner, tá na hora de você vir aí dar uma resposta, falar que não teve briga mesmo. Tá na hora de jogar bola. Não é? Não, mas tá na hora de vir jogar bola. Por que os caras não defendem? Não, falar é fácil. Quero ver jogar bola. Jogar bola é assim, tem o maior respeito. Não é só o Fagner, o time inteiro tem que jogar. Ah, mas tem uma hora. Só que assim, medalhão quando resolve ficar fazendo, sabe? Ele foi citado. Movimentação. Tem que apresentar futebol. Ele foi citado, Celso. Ele foi citado aí na conversinha com o torcedor. Mestre Alberto Helena Júnior, o seu palpite para esse jogo, mestre? Odeio palpite. Mas eu acho que vai dar mas o que acho, eu torço, né, pelo futebol paulista e tal, para que o Corinthians ganhe de 2-0 e vá para os pênaltis. 2-0 também? Aí quem passa nos pênaltis, mestre? Como? Pênaltis. Pênalti? Ah, quem passa no pênalti é o Corinthians, vai. Laia! E tem mais. Vai ter. Agora o Salazar, vamos mostrar o palpite do Salazar. Qual que é? 0-0? Caramba! É 0-0? 0-0. Nossa, eu que tô... E agora o do Chico Lang. 7-0 Corinthians. 7-0 Corinthians. Muito bem. Então, olha, 2-0, 2-0. Vamos ver aí o que a gente vai... Vamos aguardar. Bom, mas ó, pelo clima... Azedou o leite, Michele. Não passa o Corinthians, Azedou o leite.
pelo clima não passa, né? Pelo ambiente ali. E também se passar, passa e aí? Aí cruza com o Flamengo de novo, toma outro cacete lá na frente. Né? Um abraço pro gaiteiro. Gente, último contato de hoje com o Salazar, na Neoquímica Arena. E a pergunta que todo corintiano quer te fazer. Eu quero saber a provável escalação do Timão, claro, para esse duelo decisivo contra o Atlético Goianiense, mas eu quero saber também o que o William fala dessa história do VP, né? Que a gente vai ter que ir atrás para saber amanhã. Fala, Salazar, só amanhã. Vamos lá, Michele. Vamos colocar o campeão na tela já, porque eu sei que o torcedor quer saber a escalação. Coloca o campeão na tela aí, vamos mostrar. O Corinthians deve começar essa decisão contra o Atlético Goianiense aqui, com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto e Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse deve ser o do Corinthians, que não pode contar com Bruno Mendes, não pode contar com Rafael Ramos. O Cantillo é dúvida, mas em compensação tem o Matheus Vital de volta. Matheus Vital vem para o banco de reservas e fica à disposição depois de ficar esse período todo emprestado aí ao Panathinaikos. Corinthians que precisa de pelo menos 2 gols contra um time que não perde há 4 jogos, que tomou só 2 gols nos últimos 4 jogos. Enfim, vai ter que tudo acontecer ao contrário do que o retrospecto manda para o Corinthians sair daqui classificado, Michele. Amanhã toda a repercussão no Gazeta Esportiva. Até.